A presença indígena em Itapeva. História e legado dos povos originários. Raízes que persistem. Itapeva, no sudoeste do estado de São Paulo, é uma região rica em histórias e tradições que remontam a tempos imemoriais. Seu nome, de origem tupi, significa pedra chata. Do tupi Itá, pedra, e Peba, chata, refletindo a geografia marcada por formações rochosas e serras que moldaram a paisagem e a vida da região. Por trás do cotidiano moderno dessa cidade, encontra-se um passado profundamente ligado aos povos indígenas que todos viveram e moldaram seu território e cultura. Os registros de presença indígena em Itapeva não são meramente históricos, são vivos. Povos originários, como os Caingang e os Guarani, deixaram um legado que atravessa os séculos e continua influenciando as práticas culturais, ambientais e sociais locais. Esta narrativa explora a história e o impacto desses povos na construção da identidade de Itapeva, destacando suas lutas, contribuições e a importância de manter viva a memória indígena. Antes da colonização, povos originários e sua relação com a terra. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, a região de Itapeva era habitada por povos indígenas, especialmente os Caingang. Parte do tronco linguístico G, os Caingang ocupavam vastas áreas do Planalto brasileiro, incluindo os estados atuais de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses grupos possuíam uma relação simbiótica com a natureza. As serras, florestas e rios da região de Itapeva não eram apenas recursos para a sobrevivência, mas também elementos espirituais e culturais. O rio Taquari, por exemplo, que corta a região, era considerado sagrado e desempenhava um papel central na vida desses povos, operando como fonte de alimento, rota de deslocamento e local para práticas ritualísticas. Entre as práticas econômicas, destacava-se a coleta de pinhão, fruto da araucária, árvore nativa da região, que não apenas alimentava as comunidades indígenas, mas também simbolizava um ciclo de renovação. As aldeias eram estrategicamente posicionadas em áreas elevadas, protegidas por formações rochosas, refletindo o conhecimento geográfico e a sabedoria em administrar o território. Curiosidades e dados arqueológicos. Na década de 1970, arqueólogos encontraram na região de Itapeva e arredores evidências de aldeamentos indígenas antigos. Cerâmicas, ferramentas de pedra e artefatos diversos foram descobertos, datando de períodos anteriores à chegada dos portugueses no Brasil em 1500. Essas evidências confirmam que os povos indígenas ocupavam a região há séculos, utilizando as técnicas que desenvolveram para sustentar suas comunidades. A localização próxima a rios também era estratégica para o acesso à água e para a pesca, recurso essencial para a dieta desses povos. O impacto da colonização e o avanço da fronteira. A chegada dos colonizadores no século XVII marcou o início de uma transformação drástica na região de Itapeva. A abertura de caminhos como o Caminho de Peabiru e, posteriormente, o Caminho dos Tropeiros, trouxe os primeiros contatos entre indígenas e europeus. Missionários jesuítas, especialmente os espanhóis e portugueses, buscavam converter os povos originários ao cristianismo, enquanto os bandeirantes exploravam a região em busca de riquezas e mão de obra escrava. Os Caingang, que até então dominavam a região, enfrentaram o avanço agressivo dos bandeirantes, que capturaram indígenas para trabalhar como escravos ou dizimaram comunidades inteiras durante expedições violentas. Entre os séculos XVII e XVIII, muitos grupos foram forçados a migrar ou se refugiarem em áreas de difícil acesso, como as serras. A resistência indígena, porém, não foi passiva. Há registros de debates entre bandeirantes e grupos Caingang que buscavam proteger suas terras e tradições. Um exemplo notável foi a resistência na região do atual Morro do Ouro, próximo a Itapeva, onde indígenas montaram estratégias de defesa contra os invasores.
A marginalização dos povos indígenas no século XIX. Com o avanço da expansão europeia, os indígenas de Itapeva foram progressivamente marginalizados. Durante o século XIX, o tropeirismo se tornou uma das principais atividades econômicas na região, transformando Itapeva em um importante entreposto para a circulação de gado e mercadorias entre o sul e o sudeste do Brasil. No entanto, esse desenvolvimento econômico teve um custo alto para os povos originários. A expansão das fazendas de gado e da agricultura levou à expropriação das terras indígenas, enquanto muitos indígenas foram integrados à força como mão de obra barata ou escravizada. A cultura indígena foi desvalorizada e muitas vezes suprimida, com práticas religiosas e costumes sendo proibidos. Nesse período, o governo imperial brasileiro implementou políticas que incentivaram a assimilação dos indígenas, tratando-os como obstáculos ao progresso. Contudo, as pequenas comunidades Caingang continuaram resistindo na região, mantendo práticas tradicionais e transmitindo conhecimentos às gerações futuras. A redescoberta da identidade indígena no século XX. No século XX, a situação dos povos indígenas começou a mudar, ainda que lentamente. O movimento indigenista no Brasil ganhou força, com a criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, em 1910, e mais tarde, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 1967. Em Itapeva, essa nova abordagem trouxe reconhecimento gradual às comunidades indígenas, que ainda habitavam ou tinham vínculos históricos com a região. Um marco importante foi o reconhecimento da presença Caingang e Guarani em áreas próximas a Itapeva. Muitas dessas comunidades conseguiram reivindicar suas terras tradicionais e restaurar práticas culturais que foram suprimidas ao longo dos séculos. Um exemplo significativo foi a revalorização do pinhão como símbolo cultural. Em várias festividades regionais, como a Festa do Pinhão, há um resgate das práticas indígenas relacionadas ao uso sustentável da araucária, promovendo uma conexão mais profunda com o passado. Legado e resistência na atualidade. Hoje, o legado indígena em Itapeva é visível em diversos aspectos. Além dos topônimos, que refletem a língua e a visão do mundo dos povos originários, práticas agrícolas e medicinais, baseadas em conhecimentos indígenas, são amplamente utilizadas por comunidades rurais. As escolas da região também passaram a incluir, em parte, o estudo da cultura indígena em seus currículos, como forma de combater preconceitos históricos e valorizar a contribuição desses povos. Ainda assim, permanecem desafios. Muitos descendentes de indígenas em Itapeva lutam pelo reconhecimento formal de suas identidades e pela demarcação de terras que historicamente lhes pertencem. Recentemente, os movimentos indígenas ganharam força na região, promovendo eventos como encontros culturais e palestras para educar a população sobre a história e os direitos dos povos originários. Esses esforços visam preservar as tradições e garantir que a memória indígena continue viva para as próximas gerações. Reconhecer para preservar, refletir para evoluir. A história de Itapeva é, em essência, a história de um Brasil que muitas vezes deixou de lado suas raízes mais profundas. Os povos indígenas que habitaram a região são os guardiões de um legado rico em sabedoria, espiritualidade e resiliência. Eles não apenas moldaram a geografia humana e cultural de Itapeva, mas também nos deixaram lições atemporais sobre a coexistência harmoniosa com a natureza e a importância de respeitar a diversidade. Para a geração atual, a memória dos povos originários deve ser um chamado à reflexão. Como podemos honrar essas histórias e preservar o que resta de seu legado? Mais do que um dever histórico, trata-se de um compromisso ético com aqueles que vieram antes de nós e com as gerações que virão depois. Reconhecer a contribuição indígena não é apenas recuperar o passado, mas construir um futuro onde todas as culturas sejam valorizadas.
Em tempos de gestão ambiental e desigualdade social, os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas nos oferecem um caminho de equilíbrio e respeito pelo planeta. Assim como as araucárias da região, que resistem ao tempo e às mudanças, precisamos cultivar raízes profundas e sólidas que nos conectem às nossas origens, permitindo-nos florescer de maneira sustentável. A história dos povos indígenas de Itapeva não é apenas um relato do que foi perdido, mas um poderoso lembrete de que ainda pode ser recuperado. Cabe a nós, como sociedade, ressignificar esse legado, ouvindo as vozes indígenas, aprendendo com seus ensinamentos e garantindo que seus direitos sejam respeitados. Afinal, uma cidade que não registra suas raízes é como uma árvore sem solo fértil. Não pode crescer plenamente. Que a presença indígena em Itapeva inspire cada um de nós a ser um guardião da memória e um agente de transformação, honrando os povos originários e assegurando que sua cultura, sua luta e sua sabedoria nunca sejam esquecidas. O futuro começa ao considerar o valor inestimável do passado.